Olá, meus queridos alunos dos primeiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para desejar que você tenha uma semana muito especial, carregada de boas energias e repleta de boas escolhas. E por falar em boas escolhas, vamos falar sobre o nosso roteiro e o nosso tema de hoje. O roteiro corresponde à semana de 14 a 18 de setembro, e o nosso tema são os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, comportamentais, hormonais e de barreira e as suas correlações com a fisiologia humana, e também a vasectomia e a laqueadura. A habilidade é reconhecer as práticas sexuais que envolvem riscos de gravidez, e identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar sua eficácia e acessibilidade. Quais atividades que vocês deverão fazer essa semana? Assistir minha videoaula, que vocês já estão assistindo. Muito importante, assistir a aula de biologia que vai acontecer hoje às 15h30, porque ela vai falar sobre a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Então, vai complementar o que eu estou passando para vocês, tá bom? E assistir o vídeo que eu coloquei no Forms, que é um vídeo rapidinho falando sobre os métodos contraceptivos. Para aí você ter condições de responder as questões, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar com esse videozinho que vai apresentar a fecundação de uma forma divertida. Preste atenção. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio. Mas, pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga!
Esse último vídeo está mostrando a fecundação e um processo também, por último, que se chama nidação, que é quando o óvulo, depois de fecundado, se instala, né, dentro do útero, tá bom? E aqui nós vamos retomar o que a gente já viu semana passada, que é o caminho que o espermatozoide faz de dentro do corpo do homem até chegar na mulher e ocorrer a fecundação. Então, ele é produzido nos testículos, armazenado no epidídimo, depois ele vai para as vesículas seminais da próstata, passa para a uretra, aí, durante a ejaculação, ele é liberado na vagina da mulher, da vagina ele sobe, como vocês viram aí nos dois esqueminhas, pelo útero, do útero ele chega à tuba onde ocorre a fecundação, pois o óvulo está lá, tá bom? Então vai acontecer a fecundação lá na tuba e não no útero. Não esqueçam disso. Aqui nós estamos mostrando, né? Nós vamos falar hoje sobre os métodos anticoncepcionais e as relações com o corpo, né? Então aqui, ó, os diversos meios de impedir a gravidez, dependendo do momento e dependendo se é no homem ou se é na mulher, tá? Todos esses daqui nós vamos ver um por um, tá bom? Aqui é só para vocês terem uma noção. Métodos comportamentais são aqueles que evitam a gravidez a partir do comportamento do casal. O primeiro que nós vamos ver é o da temperatura basal, tá? A mulher, quando está para ovular, a temperatura interna dela aumenta um pouquinho, poucos graus, mas aumenta, 0, alguma coisa. Então, se a mulher acompanhar todos os dias a sua temperatura, ela vai perceber que no dia da ovulação houve um pico, ou seja, de 36 graus e meio foi para 37, 38 e depois volta ao normal, tá? Não é febre, só aumenta um pouquinho a temperatura no dia da ovulação. Depois tem o outro método que é o muco cervical, que é uma substância liberada pela vagina quando está para a mulher ovular. Então começa, né, a liberar esse muco, que no começo é mais amarelo e seco, aí ele vai ficando esbranquiçado, tá? Até que no dia da ovulação ele fica transparente, viscoso, semelhante a uma clara de ovo e elástico. Então, quando a mulher tem esse muco, ela já sabe que naquele dia ela está ovulando, tá bom? Aí nós temos os outros métodos comportamentais. O coito interrompido, que é quando o homem tira o pênis da vagina um pouco antes da ejaculação, ou seja, é a ré. Não tem muita eficiência, porque às vezes na retirada acaba caindo um pouco de espermatozoides ali na vagina e pode ocorrer a gravidez. E também não previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. A tabelinha, que é quando a mulher conhece o seu ciclo e descobre quando que ela está ovulando, e no dia da ovulação, e alguns dias antes ou depois, ela evita as relações sexuais ou utiliza a camisinha, por exemplo, para que não ocorra a gravidez. Aqui está explicando, né, o que é a tabelinha, né, que ela é conhecida também como método de calendário, e nós chamamos de dias férteis o período que a mulher pode engravidar, ou seja, o período que ela está ovulando, e dias não férteis quando não há probabilidade de ela fecundar, porque ela não está ovulando mais. Os dias férteis vão mais ou menos do 10º ao 18º dia do ciclo da mulher, tá? Porque depende da mulher, contados do primeiro dia em que ela menstruou. E os não férteis do primeiro ao nono e depois do 19º ao 28º. Aí aqui eu coloquei uma tabelinha no calendário, no que você pode marcar. Então, em azul, os dias não férteis, que é o dia que a mulher vai poder ter relação, e aqui os dias férteis. E eu coloquei agora duas fotos de dois aplicativos, que são aplicativos de tabelinha, não são só esses, existem vários. Se você jogar lá no Google, aplicativo para tabelinha de controle do ciclo menstrual, ou aplicativo de tabelinha menstrual, vai aparecer. Aí você escolhe o que você quiser para você poder usar a tabelinha sem ter que fazer conta nem nada. Você joga lá o primeiro dia da menstruação e tem um monte de informações. Entra, dá uma olhadinha lá, procura para ver como que é. Aí nós vamos para os métodos de barreira, que são aqueles que impedem que o espermatozoide chegue até o óvulo, tá? Então existe o DIU, que é dispositivo. DIU é a tradução, né? Vamos dizer assim, é a sigla de dispositivo intrauterino. É um dispositivo plástico ou de metal que é colocado no útero, que ele vai impedir a passagem dos espermatozoides e também vai impedir que o óvulo se implante no útero da mulher, tá? Ai, perdão, gente. Aí a camisinha feminina, né? Que é uma bolsa de plástico que é inserida no interior da vagina
e ela vai reter o esperma. Então, a mulher coloca ela na vagina, essa parte aqui é colocada lá no colo do útero, a parte aberta é onde vai entrar o pênis, tá certo? Lá, aqui entra o pênis, aqui é onde fica lá no fundo da vagina, e aí o espermatozoide não consegue entrar no útero. Fica preso aqui na camisinha e depois ela é descartável. Ela previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. Aí nós temos a camisinha masculina, tá? Que é mais conhecida. Ela é um protetor, né, de látex que envolve o pênis e também impede que o espermatozoide atinja a vagina durante o ato sexual, tá? Ela possui bastante eficiência e previne contra as DSTs. Lembrando que eu fiz essa pergunta, acho que nos nossos últimos exercícios ou no penúltimo. Se pode usar as duas camisinhas juntas, a feminina e a masculina? Não, porque o atrito das duas vai furar ou uma ou a outra. Aí não vai impedir a gravidez e muito menos as doenças, tá? O diafragma, que é pouco conhecido no Brasil, que é um dispositivo de borracha que a mulher introduz na vagina, coloca aqui no colo do útero, e aí, quando o espermatozoide chega, não tem como ele passar. Normalmente é usada como espermicida, que é uma substância que mata os espermatozoides. A vantagem desse método é que ele pode ser lavado e reutilizado, tá? Mas normalmente deve-se ir ao ginecologista, pois ele vai ver o tamanho, ele tem tamanho diferente. Aí nós vamos para os métodos hormonais. Por que métodos hormonais? Os farmacêuticos descobriram como sintetizar ou fabricar os hormônios que a mulher produz normalmente, que é o estrógeno e a progesterona, e colocar isso dentro de uma pílula. Então, o mais utilizado deles é a pílula, tá? Dos métodos hormonais. Então, essa pílula, ela contém estrogênio e progesterona, tá? E esses hormônios impedem a ovulação, porque eles inibem os outros dois hormônios, o FSH e LH, que a gente falou semana passada, tá? Ou seja, eles não deixam que a mulher ovule, perdão. Se a mulher não ovula, ela não engravida, tá? Aí tá aqui falando que você usa o 5º dia após a menstruação, toma todos os dias, e após o término, o nível de progesterona baixa e ocorre a menstruação. A eficácia para prevenir a gravidez é de 98%, mas doença sexualmente transmissível não previne. Aí existe hoje em dia também a pílula do dia seguinte, que é uma pílula com uma carga muito grande de progesterona e estrógeno, que a mulher toma quando ela teve um ato sexual inesperado e que ela não utilizou nenhum outro método, nem camisinha. Então ela toma, só que tem que ser tomada até 72 horas depois do ato sexual, tá? Só que quando ela toma e quando diminui, ocorre a gravidez e aí o bebê não se instala e não ocorre a gravidez. Lembrando, meninas, que isso daqui é um método de emergência. Não é para tomar igual a pílula. Ah, eu não estava tomando nada essa semana, tomei pílula do dia seguinte. Semana passada, semana que vem eu transo de novo, eu não tomei nada, eu tomo a pílula do dia seguinte. Isso faz um mal muito grande. Isso aqui é para um caso emergencial, uma vez por ano, ou até menos, tá? Se você quer ter o seu ato sexual, procure um médico e tome uma pílula anticoncepcional, não essa. Aí tem outros métodos hormonais que são derivados da pílula, tá? Eles usam os mesmos hormônios, só que de outra forma. Os injetáveis, que é a injeção, o adesivo, que é colado no corpo da mulher e vai liberando os hormônios, o implante, que é uma coisinha assim, que é inserida embaixo da pele, o anel vaginal, que a mulher coloca no colo do útero, e o DIU hormonal, que aí é a mesma coisa do DIU que a gente falou, só que ele, além dele ficar lá no útero, impedir a passagem do espermatozoide, ele libera um hormônio, os hormônios, né, progesterona, estrógeno, para a mulher não ovular. Aí nós vamos para os métodos cirúrgicos, também chamados de esterilização. Por quê? Porque uma vez utilizado um desses métodos, feito uma dessas cirurgias, não tem retorno. O homem ou a mulher não tem mais filhos. Um caso ou outro conseguiu reverter, mas é caro e é muito difícil, não é fácil, tá? Normalmente existem protocolos para fazer esses dois. Já tem que ter filho, tem que ter uma certa idade, não é qualquer um que pode fazer. A vasectomia é masculina. O médico corta aqui, que é o canal deferente, que levaria o espermatozoide daqui até a uretra. Então, o espermatozoide não consegue subir, tá? Ele não causa impotência sexual. A única coisa que vai acontecer é que o líquido ou o esperma não vai ter espermatozoide, então a mulher não engravida. A laqueadura, que é feminino,
que aí o médico corta aqui. Ou seja, o espermatozoide sobe, chega aqui, ele não tem para onde ir. Aí o útero absorve. E aí daqui para frente é onde está o óvulo também não desce, mas ele é absorvido pela tuba. Aí aqui está mostrando esse caminho, né? O médico vai cortar aqui, vamos ver aqui mais prático, olha lá. Então aí eles não se encontram. A vasectomia falando que é uma secção dos dutos diferentes, que é o cortar o duto deferente, né? Aqui está mostrando, né, lá todos os órgãos do homem e é onde acontece, olha lá. O espermatozoide é produzido, é armazenado, mas chega aqui ele não consegue passar porque foi cortado. Só que aí o que acontece? Durante a ejaculação, a vesícula seminal e a próstata continuam produzindo seus líquidos. Então, o homem vai ter ejaculação, vai ter ereção, tudo normal, só não vai ter espermatozoide. Agora, a gente vai rapidinho passar por alguns exercícios, que tem uma surpresa para vocês, tá? Esses exercícios, alguns deles estão nos exercícios lá no Forms, tá? Então, se você prestar atenção, você vai já ver a resposta, tá ok? O primeiro. O processo de união dos núcleos do óvulo e espermatozoide. Ou seja, como é que se chama quando o espermatozoide encontra com o óvulo? Os dois filminhos que a gente estava vendo falam sobre isso. Vamos lá? É a fecundação. Aí nós temos aqui os desenhos do corpo dos órgãos sexuais masculinos e femininos, tá? E com uma numeração indicando aqui. Aí está perguntando qual a alternativa errada. Ou seja, a opção daqui que contém um erro. Tá? Então vamos lá, vamos analisar uma por uma? Em 2, há armazenamento de espermatozoides. Olha quem que é o 2, é o epidídimo, tá certinho, é ele que faz isso. 3 e 4 produzem secreções para o sêmen. Olha lá, 3 que é a vesícula, 4 que é a próstata, tá certinho. 1 e 5 constituem as gônadas. O testículo e o ovário é chamado de gônada. Olha lá, o 1 e o 5. Em 6 ocorre a fecundação. Quem que é o 6? O útero. O que nós acabamos de falar? Que a fecundação ocorre na tuba. Então, a resposta errada é a D. Aí nós temos um texto, tá? Eu não vou ler ele todo, senão vai demorar muito. Mas eu vou começar daqui, ó, que está falando que é o que interessa. Dentre esses métodos, alguns são combinações de hormônios que impedem a maturação de folículos e a ovulação. Outros são cirúrgicos, impedindo a fecundação. E ainda há os que servem como prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. Os métodos contraceptivos tratados no texto são, respectivamente, nessa ordem. Então, vamos lá. Quem que impede a ovulação? As pílulas anticoncepcionais. Então, a alternativa A, B e C já era, não serve para nós. Depois dela, outros são cirúrgicos. Quem que é cirúrgico daqui? A laqueadura é cirúrgica? É. Aí tá certa essa? Não, tem que ver a próxima. E ainda os que servem de prevenção contra doenças. A tabelinha previne doença? Não. Então, a resposta nossa é a D. Pílula, laqueadura e preservativo. A 4. Desde a sua origem até a fecundação do óvulo, o espermatozoide humano segue o seguinte projeto. Lembrando que ele sai, do testículo. Vamos ver o próximo? O próximo na letra A é o epidídimo, o próximo na letra B é a uretra e o próximo na letra D é a próstata. Imagina, a uretra e a próstata lá dentro da barriga do homem. Então, do testículo ele foi para o epidídimo. Resposta correta, letra A. Do que é formado o esperma normal? De espermatozoide, líquido seminal e líquido prostático. É o esperma lá que sai no pênis durante a ejaculação. Uma senhora deu à luz a 2 gêmeos de sexos diferentes. O marido, curioso, deseja saber sobre como que aconteceu essa milagre da vida aí, né? O médico respondeu-lhe corretamente que, veja bem, tem 2 tipos de gêmeos. Um é quando um óvulo, é fecundado por um espermatozoide. Na hora que ele vai se dividir, depois de fecundado, forma 2 grupinhos de células separados. Esses gêmeos são chamados de idênticos, inclusive no sexo. Aí tem uma outra possibilidade, que é a mulher ovular 2 óvulos no mês. E cada óvulo ser fecundado por um espermatozoide diferente. Então, nesse caso, os gêmeos podem ter sexos diferentes, né? Então, aí a gente vai analisar as questões e vamos ver que a resposta certa é a D. 2 óvulos isoladamente foram fecundados, cada um por um espermatozoide, originando 2 embriões, tá? Esse exercício eu fiz questão de colocar aqui, porque às vezes vocês se confundem na hora de resolver, mas ele é fácil.
Então, olha lá, a gravidez pode ser evitada impedindo a ovulação, impedindo que o óvulo se encontre com o espermatozoide e impedindo que o zigoto, que é a célula fecundada, se implante no útero. Dentre os métodos anticoncepcionais estão as pílulas de hormônios sintéticos e a laqueadura das tubas uterinas. Então, veja bem, a pergunta é, os métodos A e B faz qual dos três aqui? Então, você tem que relacionar para responder aqui. A tua resposta não vai ser aqui nem aqui, é nessa aqui que você vai responder, tá? Então, a que ela impede? A ovulação. E o que a ligadura impede? Que o óvulo se encontre com o espermatozoide. Nenhuma das duas faz a 3, então a resposta correta é a A. Aí nós vamos para a oitava. O uso de preservativo tem sido amplamente divulgado e estimulado. Várias são suas indicações, quer dizer, para que serve? Como? Aí você, aqui, ó, esse exercício é um que aparece muito em vestibular. Você tem várias alternativas e um número. E depois eles pedem, dê como resposta a soma dos números associados às alternativas corretas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que analisar qual dessas está correta em relação à camisinha. E depois somar esses números. Então, vamos lá? Evitar doenças como sífilis e gonorreia, que são doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Controle de natalidade, que não deixar engravidar. Sim. Bloqueio da produção de gametas masculinas, ou seja, está falando que a camisinha impede o homem de produzir espermatozoide. Não. Prevenção da AIDS. Sim. Controle da ovulação. Ovulação é mulher, então não tem nada a ver. Então, quais as corretas? 1, mais 2, 3, mais 8, 11. Letra B, tá bom? Nona e última, tá? Marque um X na própria figura o local onde ocorre a fecundação. Ai, ai, ai. Será que vocês estão lembrados? Vamos clicar para ver? Isso, na tuba. Aí, nomeie nos quadros em branco, em cada figura, os órgãos indicados por setas. Então, aqui, ó, como é que chama esse daqui? E como é que chama esse daqui? Vamos ver? Útero e próstata. Muito bem, olha lá, aqui é a vesícula, aqui é a próstata. Explique a importância dos exames médicos periódicos desses órgãos, ressaltada frequentemente por meio das campanhas públicas de saúde. Ou seja, por que a mulher tem que fazer Papa Nicolau? Por que o homem tem que fazer exame de próstata? Vamos ver se vocês sabem a resposta? 1, 2, 3. Prevenção ao câncer do colo uterino em mulheres e de próstata nos homens. Se você respondeu isso, muito bem, você acertou. Aí eu estou mostrando o quê? Se você fizer boas escolhas e souber escolher, você pode muitas vezes evitar uma gravidez, que é uma coisa maravilhosa, é uma benção, mas na hora certa, com a pessoa certa, tá? Porque para a natureza, essa é a dinâmica da vida. Espero que vocês tenham entendido. Faça os exercícios no Google Forms, mas muito além do que isso. Guardem bem sobre os métodos contraceptivos, procurem um ginecologista, as meninas, e os meninos procurem evitar não só a gravidez, como as doenças sexualmente transmissíveis, que serão os nossos próximos assuntos. Tá bom? Um beijo para vocês e até! Tenha uma segunda-feira maravilhosa e uma semana de muita paz, tá bom? Até!